Tu sabe o que é que tu se pauta? Que tu é mulher, tu não aguenta um cacete. Nós vendamos! Não, eu tô falando que tu não aguenta. Tu sabe ler? Jumenta, tu sabe ler? Ô, jumenta é tua mãe, sua filha da puta, que pariu, filha da puta que nem tu. Vai bater? Se mete, filha da puta. Não. A tua mãe que é uma cadela, uma vaca. Porque vocês não têm direito de fazer aqui. Patrícia da Silva e Irene Pereira, ambas moradoras do bairro Olga Benário, mais conhecido como Invasão do Roquivan. Desde o ano de 2016, Patrícia e Irene vêm sendo aterrorizadas por não concordarem com atitudes ilícitas do senhor Roquivan do Marne. A gente se reuniu com um grupo de pessoas, né, que carente na época precisava de uma moradia, e através de outros colegas que citaram que estava tendo uma invasão, ocupação essa na Trans Bom Jesus, né? Então a gente se reuniu com esse pessoal e foi até lá. De fato estava acontecendo. A gente, cada um pegou, mediu, fez a medição de seu lote e foi limpar, até chegar uma ordem judicial de desapropriar a área. Então a gente desapropriou. Foi quando o senhor Roquivan entrou, né, para ser intermédio de nós moradores com o dono da área, né. Nessa ocasião, ele se apropriou da situação e colocou valores em cada lote de R$1.000. Valores esses que pessoas que estavam lá estavam precisando, achou que tinham condições de pagar, foi passando valores para ele, valores de R$100, de quanto poderiam pagar. Nós, eu e a Patrícia, já sabíamos das trambicagens dele e de como ele realmente é, se negamos a passar esse valor para ele. Então ele questionou que se nós não pagássemos o lote, a gente tinha que desapropriar o local onde nós estávamos, que era o meu terreno e o dela. Foi daí onde tudo começou. Começou as ameaças que lá nós não ficávamos, começou as ameaças que nós de qualquer forma ia sair de lá, resumindo que chegou ao ponto dele reunir pessoas para derrubar. Como não conseguiu derrubar, ele ateou fogo de forma brusca, porque crianças, ele não respeitou crianças, ele não respeitou pessoas que estavam lá, simplesmente ele foi decidido, ou pagávamos ou desocupávamos. Como não fomos coniventes com muitas coisas que lá ele fazia errado, entendeu? Então ele se colocou como inimigo nosso, porque ele disse que se nós não acatávamos o que ele queria, então lá nós não podíamos ficar. E nós nunca fomos submissos às vontades dele, entendeu? Ao ponto de não aceitar muitas coisas erradas que ele faz lá dentro. A gente já procurou a delegacia, que foi onde fomos encaminhados, né? Logo de primeiro, quando ele queimou a casa. Então a gente fez o boletim de ocorrência, de lá fomos encaminhados ao fórum. No dia da audiência, dia 22, não deu certo a audiência porque não tínhamos levado em mãos todas as provas que tinha dele nos agredindo, nos ameaçando. Aí foi adiado essa audiência. Nos encaminharam depois de um tempo lá para o Ministério Público. O Ministério Público disse que estava a par da situação e que era para nós aguardarmos. Enquanto estamos aguardando até hoje, estamos sendo ameaçadas, intimidadas. Tem um pipoqueiro lá que fala que é o bate-pau dele lá, o guarda-costa dele. Disse e afirma que lá nós não fica e que eu ainda ia terminar. Era como o nosso amigo, que foi um dos que teve coragem de dar uns empurrão nele porque ele queria bater na minha companheira. E esse tal, mesmo, coitado, foi achado morto, estraçalhado, cortado de facão. E claramente o pipoqueiro diz que eu ainda vou terminar sendo encontrado igualmente ele. Então ele está querendo dizer o quê? Por me cobrar um valor do lote. E eu falei para ele que eu estava vendendo almoço para comprar janta, né? E aí eu voltei atrás, eu falei, não, se você quiser eu pago sim, mas você vai ter que me dar um recibo. E aí foi aonde ele se alterou comigo, levantou brabo e começou a me ameaçar dizendo que eu não ia ficar lá na área se eu não pagasse. Eu falei, não, eu pago sim. Ou você me dá um recibo ou então eu pago pro dono. Você é que sabe, mas sem recibo eu não vou te dar dinheiro nenhum. E aí daí começou a agonia, né? Que vocês estão vendo hoje aqui, as ameaças e tudo. E aí a minha irmã ligou de lá do barracão dizendo que ele estava lá conversando com o povo, reunindo o povo para derrubar. Ele estava chamando, convocando o povo com um pé de cabra, martelo, chamando o povo para ir até lá. E aí eles desceram a multidão para lá.
E eu saí de dentro da casa, estava sentada no sofá, eu saí de dentro da casa e fui pra fora. E aí chegou aquele pessoal todo, ele tomando a frente, como tá nas filmagens, e começou a ameaçar, chamando o povo nas imagens para ir, para derrubar. E eu entrei na frente e eu falei para ele que eu não ia deixar ele derrubar porque eu tinha carregado os pau nas costas, trabalhava, era só eu e ela para levantar a casa, a gente tinha trabalhado muito, carregando pau de serraria, carregando pau em moto para levantar a casa para a filha dela. Inclusive estava cheia de coisa dentro. Ele me ameaçou com o pé de cabra e disse assim: rapaz, sai da frente que tu não aguenta esse pé de cabra na cabeça. Aí ele reuniu o povo afastado, mandou comprar uma gasolina e até então a gente não sabia que era para comprar essa gasolina. Aí o povo se reuniu lá e ele começou a pedir dinheiro pro povo, que era para ir comprar a gasolina. Depois a gente ficou sabendo disso, lá no momento, né? E aí a gente pensando que ele já ia embora, tava chamando o povo para ir embora, a nossa esperança era essa. E aí foi aonde ele esperou escurecer e mandou atear fogo na minha casa, que na minha casa fica em cima, fica bem na esquina lá em cima, ficava longe da casa onde eu estava. E mandou atear fogo na minha casa, entendeu? Que era para mim atrair para lá, mas o povo também para lá, para ninguém ver ele tacando fogo lá na residência da filha dela. E aí eu corri para lá desesperada, meu filho gritando, correndo. O filho dela, todo mundo gritando, e eu só gritava para pegar meus documentos que estavam dentro de casa, minha moto estava dentro de casa. E resumindo, a casa sapecou, foi coisa de Deus, a casa sapecou, queimou as coisas tudo. Inclusive nesse dia a gente dormiu no colchão molhado, as crianças dormiram no colchão molhado, queimado, que inclusive esse colchão existe até hoje lá. E nesse dia foi um terror, as crianças, o filho dela até hoje dorme de noite. Ele grita de noite, nervoso, assustado. E o meu filho tá com o pai dele porque ele disse que não vai morar na minha casa porque ele tem medo de ir lá e o Roquivan tacar fogo de novo em casa. E aí a gente tá vivendo desse jeito e a gente tá lá até hoje, a gente nunca desistiu. Ele já inventou vários projetos lá em cima e ele diz que quem atrapalha somos nós, porque a gente já divulgou, a gente já falou com o pessoal. Muita gente que estava naquela época desistiram devido à bagunça e a gente vive lá até hoje que não pode ninguém pode falar com a gente. Pessoas que tem lote lá, ele ameaça que se falar com a gente, vai sair do lote. Agora ele achou de inventar uma medição lá, né? Inventou de levar uma topografia lá para medir rua, aí tá jogando rua para cima da minha casa, para cima da casa dessa daqui, e a prefeitura diz que mandou a máquina lá para limpar a rua, né? Em nome do senhor prefeito Bena Navegante, mandou a máquina lá, diz que para limpar a rua. E a gente foi ameaçada com essa máquina de perder nossas casas, porque ele ia jogar mesmo a máquina para cima da casa. E aí ele foi e chamou o cara, o maquinário lá, chamado João, entendeu, que estava na máquina da prefeitura, chamou ele em particular, conversou lá com ele não sei o que, resumindo, ele veio à tarde e jogou a máquina em cima, saiu derrubando tudo, estraçalhando tudo. Então até hoje a gente vive ameaçada. Vivo brigando já tem um tempo, até desistir, porque eu fui na Secretaria da Água pedir água, porque o carro vai abastecer uma caixa de 30 mil litros de água doada pela prefeitura, tá lá no terreno fechado da panela do Roquivan, lá do povo do Roquivan, e a gente não tem direito a essa água. E eu fui lá e falei com o Rildo, questionei com ele, falei: Rildo, eu pago meus impostos, eu sou moradora de Tucuruí desde quando eu nasci, eu tenho 34 anos, eu tenho direito a essa água, e o caminhão lá abastecendo. O Rildo me tratou com maior ignorância, gritou comigo e tudo. E disse que não mandava o carro lá para abastecer e não mandou, até hoje não manda. E eu tive uma discussão com o Roquivan também, que o pessoal se reuniram questionando pelo carro da água, porque só abastecia nessa caixa de 30 mil litros, doada pela prefeitura. E o Roquivan disse simplesmente que o prefeito, em nome do prefeito Bena Navegante, foi dada a caixa para ele. Entendeu? Então a gente não tem direito. E aí eu quero saber, nem água, gente. Eu moro em Tucuruí, eu não tenho direito nem a água. Isso é justo? Cadê vocês, autoridade? Pode isso acontecer? É assim que tem que ser a administração aqui nesse Tucuruí? É assim que é? Nem água, eu tenho filhos, é assim que funciona? Eu tenho família, eu tenho que estar carregando de baldinho em baldinho enquanto meu vizinho do lado está derramando a água da prefeitura lá, molhando o terreno, lavando roupa, ainda debochando da minha cara.
E eu lá com a caixa trincando, quando chove eu corro pro meio do tempo, vou arrumar a biqueira lá para poder aparar uma água para mim, fico carregando no balde, enchendo vasilha, aproveitando a chuva. É justo? Vocês acham justo isso? Capanga do Rockvan falou assim, vocês vão ver quando o Coronel Barata fizer tal coisa, mas também não citou o que era. Inclusive a gente ficou até assustada. A gente falou, gente, Coronel Barata? Que é como se fosse ele fosse dar um mandato, qualquer papel para tirar a gente de lá, porque ele é da segurança agora, né? Fomos buscar apoio sim do prefeito. O prefeito disse simplesmente que não poderia fazer nada. Senhor Bena, ontem mesmo você estava próximo das nossas casas, com a fotografia demarcando novamente em cima dos nossos lotes, onde será rua. Nós buscamos apoio, buscamos ajuda de todas as formas. O que aconteceu? O seu Bena Navegante simplesmente olhou para nós dois e disse que não podia fazer nada contra o Rockvan, que era para nós procurar a justiça. Quer dizer que nós não podemos, o prefeito não pode apoiar duas pessoas que pagam os impostos direitinho e pode apoiar um bandido, um corrupto, um safado, que é o que o Rockvan é. Eu tenho aqui em mãos, né, os documentos aqui registrados de delegacia, de fórum, entendeu? Que a gente foi no fórum com os números lá, com os códigos, procurando. E tá aqui várias intimações, Ministério Público, várias intimações que foram registradas na delegacia da Polícia Civil, entendeu? E que simplesmente a gente entra lá e sai e nada é resolvido. Foi dado para o Ministério Público, foi dado na delegacia pendrives com as imagens, documentos, fotos, até em CD foi dado em delegacia, foi mandado, diz que para o Ministério Público e disseram que mandaram para o fórum. E até hoje a gente nunca teve providência de nada. Eu peço para a justiça, cadê vocês advogados, cadê vocês juízes, promotor dessa cidade que não fazem nada pela gente? Tenho certeza que muitos vocês estão sabendo da nossa situação, porque a gente já foi em Ministério Público, delegacia. Fica a pergunta, por que não fizeram nada até agora? Por que não tomaram providência com relação ao nosso caso? Por que isso continua impune? A gente corre risco de vida, a gente só quer um quadrado pra gente morar. É só isso que a gente está querendo. Até quando vamos viver assim? Isso é o desespero de uma família sendo coagida e ameaçada por esse cidadão, se é que podemos chamar assim.